Vamos falar de Vasco, um papo editorial da hora do almoço. O Vasco vive uma semana de provação. Na verdade, o Vasco vive uma provação uns 20 anos. Mais do mesmo, mas para o Fábio Carelli é uma tremenda semana. Tudo isso após as vinhetas. Salve, salve galera do Vascão. Bom almoço para todo mundo. E o Vascaíno vai almoçar ansioso porque tem 2 jogos no meio dessa semana. Amanhã contra o Nova Iguaçu. Eu fui criado em Nova Iguaçu, vi a inauguração no clube Nova Iguaçu. O Zinho, ele mesmo cria do Flamengo, multicampeão, um jogador de mais títulos brasileiros, tem 5 brasileiros, junto com o Andrade tem 5 títulos brasileiros, 4 pelo Flamengo, 1 pelo Vasco, um de 89, o Andrade fez parte do time campeão brasileiro de 89, embora não era titular absoluto daquele time, e o Zinho tem 2 pelo Flamengo, contando aí de 87, que ainda a Flampress não se conforma que a justiça deu como esporte campeão brasileiro naquele ano. Eu acho que justiça se acata, mas eles acham que estão acima do bem e do mal, pode questionar a justiça. Inclusive, quando eu estava fazendo freelance no lance, que até consultei o Carlos Alberto Vieira, hoje dono da Jogada 10, abraço Alberto, e a gente dividiu, um ano de 87, quando eu botei todos os campeões brasileiros, no de 87 tinha que botar Flamengo e Esporte, porque tinha um grande astro lá, que era esqueci o nome do cara, que briga contra a realidade e diz que o Flamengo é campeão brasileiro de 87 porque mudaram o regulamento no meio do campeonato e tudo mais. Mas o Zinho tem 2 contando aí de 87, mas tirando tem 4 no caso. E no caso aí o Andrade teria 4 também, porque tiraria o de 87 também. De qualquer forma, um multicampeão, e ele foi um dos criadores, posso assim dizer, do Nova Iguaçu, inclusive encerrou a carreira lá. E aí eu tenho um tio materno que mora perto do Laranjão, de vez em quando eu ia com ele lá no Laranjão. Chamou uma vontade de ter também a camisa do Nova Iguaçu, nunca tive a camisa do Nova Iguaçu. E é um clube que nos últimos tempos para cá tem sido uma pedra de sapato no Vasco. Ano passado o Vasco não venceu o Nova Iguaçu de jeito nenhum, perdeu em Uberlândia, empatou o primeiro jogo da semifinal, perdeu o segundo jogo da semifinal, e esse ano empatou na estreia do Campeonato Carioca. Então é uma aprovação para o Fábio Carelli, sendo que no jogo desse ano Fábio Carelli não estava na frente do comando do time quando empataram em 1-1. E vem da derrota para o Flamengo. Sempre quando perde para o Flamengo nos machuca. E aí jogando de uma forma medrosa. Inclusive o João Santana disse no canal dele: se o Fábio Carelli jogar como jogou primeiro tempo no jogo da Taça Guanabara e o segundo tempo do jogo do sábado passado, de 9 jogos, de 10 jogos vai perder 9. Eu concordo com ele, com a forma bem medrosa, se bem que o Joel tinha um esquema meio parecido, dava campo ao adversário, saía no contra-ataque. Mas ainda assim os times do Joel Santana
tinha medo na cara feia dos adversários, e o do Fábio Carelli parece ter. Mas vai tudo um buraco abaixo para ele. Primeiro que a diretoria cigana, dizendo que essas 3 contratações, o Nuno, parte da torcida cigana também. Tem até um dito estudante de jornalismo que acha, por exemplo, que o Lorde é craque. A criança novinha nunca deve ter visto os verdadeiros craques do Vasco. Aliás, tem 2. Um que é cria, não tem jogado nada, mas existe todo jogo que ele arrebenta. E o outro, por vários motivos, e ainda mais ter sido contratação da ex-parceira, perseguem agora o cara. E se for eliminado pelo Nova Iguaçu, seria uma tremenda vergonha e um tremendo prejuízo financeiro. E tudo indica que no sábado deve ser, mas tomara que calem a minha boca e vençam o Flamengo por 2 gols de diferença e se classifiquem para a final do Campeonato Carioca, que seria o Carioca seria a maior chance do Vasco ser campeão esse ano. Tem a Copa do Brasil, por ser mata-mata, né? E o Vasco ano passado chegou à semifinal. Mas se for eliminado em 2 competições em uma semana, ainda mais que a diretoria se engana, que contratou 3 craques a preço de ouro, acho que dificilmente ele vai aguentar a pressão para estrear no Campeonato Brasileiro contra o Santos. E eu não sei como está o estado psicológico da equipe, até porque o próprio Fábio Carelli falou no último jogo que o time se afeta muito a levar o gol. Acho que antes de mais nada precisa trabalhar esse lado psicológico, porque trabalhar no Vasco é sob pressão. Um time que não vem ganhando desde 2011, no caso de competições nacionais, e 2016 no Carioca, vai ter pressão. E uma torcida muito apaixonada vai ter pressão. O primeiro passo para o Vasco sair desse problema que se encontra, desse elenco segundo, sair de um problema atual, é trabalhar o psicológico. Basta saber que durante a semana eles estão conseguindo trabalhar, amadurecer o pensamento dos atletas. Que se imagina se o Nova Iguaçu faz 1-0. Eles vão ter força para virar. Esse ano o Vasco ainda não vestiu de virada. Sai atrás do placar, não consegue reagir. Contra o Flamengo, depois do gol do Bruno Henrique, o time simplesmente não fez nada. Mas o que vocês acham? Comentem, opinem. Aqui a Garante Moral, aqui todos os TVs. Até o nosso boa noite, com o resumo na terça-feira do Vasco, que será o início do pré-jogo Nova Iguaçu e Vasco. Até mais.